Olá, povo de Deus! Mais uma vez nós estamos aqui reunidos em torno da Palavra de Deus, claro, para mergulharmos, nos alimentarmos e, claro, temos uma experiência profunda com esse Deus que nos ama. Então, vamos assim escolher um lugar bem aconchegante ou recolhido por um instante e por alguns minutos vamos assim ter essa experiência com a Palavra de Deus hoje, tá certo? Então, vamos invocar a presença do Espírito Santo, da Trindade também, para que Deus possa nos conduzir nesse momento tão especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, convido você a tomar em mãos a sua Bíblia e abrir assim no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, dos versículos de 28 a 32. Então, repetindo, Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Disse Jesus a seus discípulos: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E te respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Palavra da salvação. Então, convido você mais uma vez a tomar esse texto, um trecho pequeno hoje, onde nós nos deparamos com uma historinha, uma parábola pequena dos 2 filhos. Jesus está aqui diante das autoridades judaicas e também, claro, com os discípulos. Então eu convido você a adentrar nessa cena. Todos estão reunidos, Jesus está assim, já à entrada de Jerusalém, já caminhando para o final da sua missão. E aí nós nos deparamos com esse público. 2 públicos. Os pecadores, as prostitutas, os publicanos, que eram tidos como aqueles que não cumpriam a vontade de Deus, que eram excluídos, que eram tidos como pessoas não muito boas. E aí nós temos de outro lado a presença dos sacerdotes, doutores da lei, ou seja, pessoas fiéis, pessoas firmes na lei, observantes e visto pela multidão como aqueles tido como exemplo Jesus é aquele que se aproxima de todos os grupos, dos sacerdotes, dos escribas, mas também das prostitutas, dos publicanos.
Mas isso é causa de controvérsia. Os publicanos, de um lado, com as prostitutas, e de outro, os sacerdotes e os doutores da lei. E claro que essa postura de Jesus é sempre questionada. Por que ele se mistura com os publicanos e os pecadores e as prostitutas? Que tipo de Messias e que tipo de rabi, mestre, é esse? Que se mistura com gente impura, contaminada. E aí, de repente, Jesus traz essa parábola dos 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos, ou seja, um pai tinha 2 filhos. Quem é esse pai? A gente sabe que a parábola ela é uma história que usa de imagens, e essas imagens são comparativas à realidade do qual se quer falar. Então a gente vai mergulhando nessa realidade, dessa história, dessa pequena parábola, e vai assim identificando os personagens, as imagens que Jesus usa. Então, primeiro a questão do pai que tinha 2 filhos. O pai é Deus, que é pai de todos. Do filho que diz que não quer, mas depois se arrepende e foi. Que filho é esse que diz que vai, ou melhor, que diz que não vai, que não quer fazer o que o pai, fala, mas se arrepende e vai? Então, esse primeiro filho são os pecadores, que muitas vezes são tidos como aqueles que não obedecem, não cumprem a lei, mas diante da situação, diante do pedido do pai, que a priori não quer, o filho não quer, ele se arrepende e vai. E aí o segundo filho é aquele que diz, sim, Senhor, eu vou. Ou seja, ele responde ao pai que vai cumprir, que vai pedir, ou melhor, que vai cumprir o pedido do pai. Mas no fundo, ele acaba não fazendo, ele acaba não cumprindo. E aí Jesus questiona eles, Senhor, qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí os sumos sacerdotes dizem com os anciãos, o primeiro. E aí Jesus, quando se depara com a resposta deles, ele fala, pois é, os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Por quê? Porque se arrependeram. Aqui a gente pode aparentemente pensar assim, nossa, mas Jesus ou Deus não está sendo injusto? Deus tem que acolher quem cumpre a lei, quem observa os mandamentos, quem é pecador, Deus não faz sentido. Porque é infiel, então o céu é prêmio dos fiéis e não dos infiéis. Aqui Jesus não está simplesmente comparando pecadores que se fecham à graça de Deus e não querem saber de Deus, e aí vivem desregradamente e não estão nem aí para Deus. Não é isso, não é esse tipo de pecador que Jesus aqui está falando. Mas são os pecadores, ou seja, publicanos e prostitutas, que se arrependem, ou seja, que ouvem a palavra de Deus e se deixam ser tocadas por essa palavra e agora convertem o coração. Cumprem aquilo que inicialmente o Pai pediu, que é fazer a sua vontade. Esses, sim, herdarão o reino dos céus. Então, o reino dos céus não é simplesmente um prêmio para quem cumpre à risca várias e várias regras. Não é isso. O reino de Deus, sim, o cumprimento de tudo isso deve ser consequência desse amor experimentado e dessa resposta a esse amor de Deus para conosco. Então, diante dessa história, onde de um lado nós temos os publicanos e as prostitutas que a priori não obedecem à vontade de Deus, mas se arrependem e aí fazem, ou seja, esse modelo de filho, eu convido você a se apresentar diante de Deus
permitir que essa palavra caia ao seu coração e não simplesmente acuse você, mas faça a gente perceber as situações pelas quais muitas vezes a gente foi como esses sacerdotes e anciãos que éramos convidados a corresponder à palavra de Deus, que muitas vezes estamos direto na igreja, mas muitas vezes temos um coração duro, fechado ao arrependimento e até julgamos os irmãos que não caminham, que não se aproximam de Deus. Quais são as situações que também nos deparamos e que nós, como pecadores, nas situações que pisamos na bola, né, como comumente conhecemos, nos faz até assim nos distanciar de Deus e até pensar assim, nossa, mas eu fui capaz de fazer isso, então eu não mereço estar com Deus, eu não mereço. E entra um escrúpulo, vai se fazendo uma barreira na oração e assim vai te impedindo de experimentar a misericórdia do Senhor. Então apresente essas duas situações. Em que momentos você está sendo esse primeiro filho que diz que não faz e se arrepende e faz? Em que momentos da sua vida você é aquele que diz sim, Senhor, mas acaba muitas vezes julgando o outro, muitas vezes cobrando dos outros e deixando de ver aquilo que é mais essencial do chamado genuíno de Deus na sua vida? Apresentemos tudo isso ao Senhor. Peçamos, Senhor, a graça de nós sermos fiéis com o coração aberto à sua misericórdia, fiéis ao ponto de a cada dia nos arrepender e nesse arrependimento experimentarmos tamanho amor que nos faz ir ao encontro daqueles que precisam ouvir a palavra, não simplesmente obrigando, julgando, mas oferecendo, contagiando, permitindo e deixando que essa graça de Deus possa nos fazer a cada dia mais próximos dele. Deixemos que o Senhor venha, no silêncio do nosso coração, manifestar a sua graça, nos fazer acreditar profundamente no seu amor e nessa intimidade, nessa relação de amizade que Ele quer conosco o tempo todo. E é nesse silêncio que o Senhor vai restaurando o nosso coração, deixando-o mais sensível à sua palavra, ao seu chamado. E você vai sentindo agora a presença do Senhor do seu lado. Você pode até fechar seus olhos. E claro que você não vai ver literalmente a olho nu o Senhor, mas é como se você sentisse que Ele está aí do seu lado. Você não vai imaginar isso, mas você vai experimentar que de fato Ele está aí junto de você, assim como Ele está junto de mim aqui. E nós vamos experimentando a graça de Deus que se faz presente aqui do nosso lado e apresenta esse Pai
que continua confiando em nós e continua nos chamando a cada dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, rico de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então convido você a compartilhar esse vídeo, essa experiência que tivemos hoje e, claro, dar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e, claro, divulgar para mais e mais pessoas para juntos continuarmos tendo essa experiência com a Palavra de Deus. Então, forte abraço e vamos seguindo com fé.